é nos abrirmos para receber. Porque, inclusive, em relação a Deus, você só dá daquilo que você antes recebeu. E hoje eu quero compartilhar com você, crede que já recebestes. Lá em Marcos capítulo 11, verso 24, a Bíblia fala sobre isso em Marcos 11, 24. Olha o que a Bíblia diz, lá em Marcos 11, 24. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, crede receber e vocês terão. Se os irmãos da mídia puderem acompanhar, eu não sei se tem a minha tradução aí, mas eu mandei o arquivo, se der para acompanhar a minha tradução, melhor ainda. E lá em Marcos 11, 24, a Bíblia diz, por isso eu digo, que todas as coisas que vocês pedirem, orando, crede receber e tê-la-eis. Tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim vos sucederá. Lá em João 14, no verso 13 e 14, João 14, verso 13 e 14, a Bíblia fala também, Jesus está falando sobre o poder que existe e o desejo de Deus de nos dar. Lá em João 14, verso 13 e 14, a Bíblia diz, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. É interessante, um tempo atrás, eu nunca tinha comprado nada pela internet. E lá na chácara nós estávamos precisando de um freezer novo. Eu não tinha tempo hábil para parar para ver um freezer. Na verdade, eu nem sabia onde vendia um freezer horizontal em loja, que eu nunca vi. Aqueles freezers grandes em loja, eu nunca vi vendendo, não é comum. Falei, minha esposa falou, por que você não compra pela internet? Eu falei, nunca comprei pela internet, vamos fazer o teste. Comprei pela internet, fui lá, entrei na internet, entrei no site do Carrefour, fiz a busca, encontrei o freezer que eu queria, coloquei no carrinho. Na ocasião comprei um freezer e uma geladeira, coloquei no carrinho, era lá para a chácara da igreja, coloquei no carrinho e comprei. É interessante porque você comprou, pagou, agora você só está esperando o quê? E quando é interessante que hoje eu fui colocar no original, o que a palavra no original grego, por isso aqui a Bíblia está dizendo, digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede que recebestes. A palavra aqui crede, no original, significa deposite confiança de que você já recebeu. A palavra crede está dizendo depositar confiança de que você já tem. Depositar confiança de que você já recebeu. A Bíblia está dizendo, por isso tudo que você pedir orando, deposite confiança que já é seu. Deposite confiança. É interessante porque quando nós falamos em relação a Deus, é só receber. Por meio da graça, semana passada nós falamos, agora por meio da graça, a única coisa que te invalida de receber as bênçãos de Deus é a sua própria justiça. A única coisa que te invalida de receber a bênção de Deus é a sua justiça própria. E a Bíblia está dizendo, deposite confiança que você já recebeu. Sabe o que eu achei interessante comprar na internet? É que é seu, eu paguei, você tem que passar o cartão de crédito, está pago. Você ainda só não pegou, mas você está com confiança de que você vai receber. Quando você compra na internet agora, eu não sei quem aqui tem a prática de comprar, mas quando você compra na internet, inclusive você acompanha quando está lá no estoque, quando saiu do estoque, quando chegou, tem uma triagem completa que você acompanha. E é interessante, sabe o que isso produz no coração do comprador? A expectativa de que eu recebo a nota fiscal. Então eu tenho certeza, eu paguei, o pagamento foi computado, eu recebi a nota fiscal, lá já está no sistema, e agora só estou esperando receber. O que a Bíblia diz? Quando você orar, no nome de Jesus, você deve crer que você já recebeu. Você deve depositar a expectativa de que você já recebeu. É igual a compra feita por internet. Ainda não está na sua mão, mas já é seu. Ainda não chegou. E aí é interessante. Mas por que você tem certeza que você vai receber? Porque está pago. A convicção que você tem que vai chegar, a certeza que quando você paga, eles te emitem uma nota fiscal, e a nota fiscal vai para o seu e-mail dizendo, está pago. É igual uma passagem aérea. Quando você compra uma passagem aérea pela internet, eles enviam o voucher para o seu e-mail, quando efetivo o pagamento, chega o voucher. Você ainda não usou a passagem aérea, mas você depositou a confiança de que você já recebeu. Por que alguém vai para o aeroporto? Por que alguém compra a passagem pela internet e depois ele vai para o aeroporto? Porque ele está com a confiança de que ele já recebeu a passagem que ele comprou pela internet.
É interessante, ninguém tem dúvida quando compra pela internet, ou quando você compra uma passagem, que você vai chegar lá e você não vai conseguir pegar a passagem. Sabe por quê? Porque você tem certeza, está pago. Se por algum motivo der algum problema, você vai mostrar o comprovante e falar, está pago. E quando nós falamos sobre isso, crede que já recebestes, se já está consumado. Se, quando Jesus diz, já está consumado, essa é a evidência de que tudo que você pedir, você pode receber. Essa é a evidência que já está pago aquilo, quando a Bíblia diz, a frase mais importante talvez da Bíblia, para mim é a mais importante, talvez seja presunção, estou falando para mim, a frase mais importante da Bíblia é quando Jesus disse na cruz, está consumado. Sabe o que Jesus estava dizendo? Está pago. Mas sabe o que é mais profundo? Jesus está dizendo aqui que está pago, mas o cheque é em branco para você poder comprar qualquer coisa. Você pode navegar no site e qualquer coisa que você quiser, está pago. E aí você pode depositar confiança, crer que você já recebeu. Eu gosto dessa palavra, está consumado. No sentido mais profundo dessa palavra, está consumado, quando um juiz absolvia um prisioneiro que cumpriu toda a dívida, então esse juiz fazia um ritual, e esse juiz proclamava para o prisioneiro, tetelestai. O que significa tetelestai? No grego significa está consumado. O que significa está consumado? Ele não tem mais dívida. Acabou a dívida dele. Está consumado é a nota fiscal que chega no seu e-mail quando diz está pago. É isso que Jesus disse na cruz. Mas é interessante, hoje eu estava meditando sobre isso, aqui de forma mais profunda, lá em Mateus capítulo 27, verso 15. Mateus 27, 15. A Bíblia, ela dá um motivo por que Jesus disse está consumado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo, aquele que eles quisessem. Aí lá no verso, então, no próximo verso, desculpa, pode colocar o verso. E tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás, o verso 17 diz, portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos, qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Verso 18, porque sabia que por inveja o haviam entregado. E no verso 19, estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou dizer, não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Verso 20, mas os príncipes, os sacerdotes, os anciãos, persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Então a multidão pede o quê? Nos solte Barrabás e prendam Jesus. É interessante porque quando, aqui no verso 21, e respondeu o presidente e disse, qual dos dois quereis que vos solte? Eles então disseram, Barrabás. E no verso 2, disse-lhe Pilatos, que farei então a Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos, seja crucificado. Mas eu achei curioso hoje, porque Jesus disse na cruz, Jesus estava na figura de um condenado, mas Jesus disse na cruz a frase que só um juiz podia dizer, tetelestai. Por quê? Porque, na verdade, no aspecto jurídico, Jesus estava no lugar de Barrabás. E Jesus no lugar de Barrabás, Jesus está ali na cruz, declarando tetelestai para Barrabás. Está consumado, você está solto, pode ir. Jesus estava ali no lugar de Barrabás, libertando Barrabás para dizer, Barrabás, você pode ir embora. Mas é interessante porque um prisioneiro jamais poderia dizer está consumado. Ele não tinha o poder jurídico de colocar outro prisioneiro em liberdade. O único que podia fazer isso era um juiz. No entanto, Jesus se faz prisioneiro para colocar Barrabás em liberdade. Ele tem a autoridade, porque ele se coloca no lugar. De forma jurídica, ele estava pegando a sentença de Barrabás, e por esse motivo, ele poderia ser colocado na cruz. Agora, Barrabás está livre da cruz, porque Jesus foi colocado na cruz para pagar essa dívida. E agora Jesus pode dizer, está consumado, eu paguei, está pago. Jesus está dizendo para Barrabás, pode ir, porque está pago. E quando nós olhamos para isso, certamente Barrabás e a história dos livros apócrifos dizem que Barrabás, ele se converte ao evangelho. Porque Barrabás, ele estava no corredor da morte. Eu não sei se você já assistiu alguma coisa de filme americano ou algo assim.
pior lugar que alguém pode ficar é no corredor da morte. Ele só está esperando para morrer. Ele só está esperando, já está condenado. Essa era a figura de Barrabás. Mas agora o está consumado de Jesus faz o seguinte: ele vai para a cruz no lugar de Barrabás. E agora ele está dizendo: está consumado. Pela graça você está solto e absolvido. Barrabás, quando recebe essa notícia, agora ele não precisa pagar o que ele merecia, porque alguém pagou no lugar dele. E alguém que pagou no lugar dele tem autoridade de dizer para ele: você está livre. Quero falar uma coisa para você: tudo que Jesus pagou no seu lugar, ele tem autoridade para te liberar para aquilo. Só tem autoridade para te liberar quem pôde pagar no seu lugar. Sabe por que Jesus tem autoridade para dizer para Barrabás: tetelestai? Porque Jesus tinha pagado no lugar dele. Jesus tinha se colocado no lugar dele. Mas é interessante porque o grito de tetelestai ecoaria além dos tribunais romanos. O profeta já predizia que ele estaria levando ali, além da sentença de morte de Barrabás, ele estaria levando sobre ele. E a Bíblia diz num dos versos mais bonitos, Isaías 53, do verso 3 ao verso 6, a Bíblia diz: tudo que ele levou, e tudo que ele levou sobre ele tem autoridade de te liberar sobre aquilo. Por que ele teve autoridade de liberar Barrabás? Porque ele tinha levado sobre ele. Ele levou a morte, a cruz. Ele podia dizer: está consumado, você está livre, pode ir embora. Mas olha, aquele grito, ele iria muito além. Em Isaías 53, o verso 3, a Bíblia fala então que agora esse grito ele ecoa por toda a eternidade. E do verso 3 ao 6 a Bíblia diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. No verso 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, então ele tomou sobre si as nossas, diga, enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O verso 5 diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O verso 6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Será que você pode repetir comigo isso? Diga: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Jesus agora ganha autoridade sobre tudo aquilo que ele leva sobre ele tem autoridade para nos absolver. Sobre tudo aquilo, então agora imagina, Barrabás ele ganha a realidade de que Cristo havia sido crucificado no seu lugar. O grito de estar consumado estava dizendo: tudo que eu fiz na cruz, ele não precisa mais fazer. Agora o profeta está dizendo: ele levou sobre si todas as nossas iniquidades e dores, todas as nossas doenças. Ele levou sobre si a infelicidade do seu casamento, ele levou sobre si os seus problemas financeiros, ele levou sobre si a sua depressão, ele levou sobre si o seu sofrimento, ele levou sobre si a sua doença. O que a Bíblia está dizendo? Que se ele pagou por isso, você não precisa mais pagar por isso. Era muito óbvio que se Cristo estava morrendo no lugar de Barrabás, Barrabás não precisava mais morrer. É muito óbvio que se Cristo levou a doença sobre ele, você não precisa mais ter doença. É muito óbvio que se ele levou a calúnia, a acusação e a injúria, você não precisa mais estar nesse lugar. Sabe o que era muito óbvio para Barrabás? Quando ele é livre, é que alguém já fez no seu lugar. Sabe por que eu creio de fato que esse homem se converteu? Porque para ele era muito claro: está feito, está pago. Por que nós podemos orar e crer que tudo que nós estamos pedindo nós vamos receber? Porque tudo já está pago. Por que você pode crer: eu vou orar pela minha família e Deus vai restaurar meu casamento? Crede que já recebesse. Sabe por quê? Porque já foi pago. Já está pago. É isso que nós olhamos, já está pago. E aí o profeta diz: ele levou tudo sobre ele. Talvez você não acredite, mas o maior desafio do Evangelho é descansar nessa verdade. Já está pago. Já foi feito. É interessante. Deus já não está mais avaliando você.
Ele já não está mais olhando e te avaliando. É interessante porque aqui em Marcos 11, 24, ele diz: todas as coisas que pedirdes orando, crede, receber e tê-la-eis. É interessante, a Bíblia não está dizendo aqui: olha, você pede, você vai para a sua casa e você tem que fazer 50 campanhas, aí você volta. Olha, você pede e aí você melhora, você volta que eu te dou. Como você escuta em muitos lugares. A maioria dos lugares é isso. Você pede, mas é o seguinte: você precisa de avaliar a sua vida, você precisa de mudar alguma coisa, você precisa de fazer algo. Sabe por quê? Porque estão te mostrando o boleto. Mas nesse site, o único boleto, o único valor que você vê é já está pago. Não tem boleto de cobrança, já está pago. Por isso que a Bíblia está dizendo: olha, agora você só crê que você recebeu. Eu te falo, se você passasse a desfrutar disso, e isso é viver longe da sua justiça própria, se você cresce de fato que tudo que você precisa, Cristo já pagou, você poderia desfrutar de uma vida muito mais abundante. É isso que a Bíblia está dizendo. Na justiça própria, a nossa fé é condicional. Quando nós estamos baseados no nosso mérito próprio. Semana passada eu falei aqui para você sobre mérito próprio. Por que nós não recebemos bênçãos de Deus? Porque você fica o tempo inteiro avaliando o quanto você merece para receber. O tempo inteiro você fica olhando para a sua vida e o seu nível de fé fica sendo avaliado pelo quanto você fez, por quanto bom você é. Mas quando nós olhamos sobre o mérito próprio na Bíblia, quando nós estamos baseados no nosso mérito próprio, a nossa fé é condicional. Condicional ao quê? Condicional ao que eu faço, condicional como eu estou, condicional, a Bíblia está dizendo: tudo que você pedir em meu nome, crê que você já recebeu. Sabe o que está dizendo? Já está pago na cruz. Mas quando você quer pegar o boleto e levar para casa, você tem um problema. Porque aí você começa agora a se avaliar o que você está fazendo para ver se você pode receber. Essa fé não pode ser fruto da justiça natural, humana, do seu mérito, porque todos nós pecamos. Eu te digo, todas as bênçãos na sua vida são um sinal da bondade de Deus sobre você. Quando nós renunciamos o nosso mérito próprio, toda bênção, a casa que você tem, não é porque você é um trabalhador, não é porque você é fantástico, não é por causa disso, é porque na cruz Ele se fez pobreza para que eu fosse rico. Tudo que acontece na sua vida não é por causa do seu mérito, não é porque você é bom. Olha o que a Bíblia diz lá em Gálatas 2,16, Gálatas capítulo 2, verso 16, esse é um versículo para você grifar na sua Bíblia online, é um versículo para você poder grifar aí na sua Bíblia de papel, se você usa a Bíblia de papel, é um versículo para grifar, Gálatas 2,16, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Olha o que a Mensagem diz, em Gálatas 2,16, eu vou ler uma outra versão para você, desse mesmo versículo. Sabemos muito bem, que não somos justificados diante de Deus, por guardar regras, mas apenas pela fé em Jesus Cristo. Como sabemos disso? Nós tentamos, e com o melhor sistema de regras do mundo, sabendo que ninguém pode agradar a Deus por esforço próprio, cremos no Messias para sermos justificados por Deus. Isso nunca acontecerá por praticarmos o bem. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que nenhuma bênção você recebe porque você é bom. Nenhuma bênção você pode receber genuinamente de Deus porque você é brilhante. Toda a nossa justiça está em Cristo. Toda a nossa justiça é devotada a Cristo. E aqui Paulo está dizendo, olha, nós precisamos de renunciar à nossa própria justiça e nos apropriar da justiça de Cristo. Imagine comigo, esse homem, Cristo se coloca no lugar dele, ele é solto da prisão, ele tem algum mérito de ter saído da prisão? Ele tem algum mérito? Ele pode dizer, olha, eu sou brilhante, o pessoal gritou meu nome, todo mundo dizia Barrabás, porque eu sou um cara bom. Não, não tem mérito. Agora, o que ele vai fazer com a vida dele diante disso? Tudo que ele vai fazer a partir de então é por causa de Cristo. Depois que você foi salvo, tudo que acontece na sua vida é por causa de Cristo. Um homem que acabou de ser solto e alguém levou tudo sobre ele, que era desse homem. Agora, tudo que ele vai fazer é por causa de Cristo, por causa da justiça de Cristo. Eu quero te falar, tudo que nós recebemos é por causa da justiça de Cristo. Paulo está dizendo aqui, o homem não é justificado
pelas obras da lei. O homem não é justificado por aquilo que ele faz, mas pelas obras de Cristo. É nas obras de Cristo que nós estamos descansados. É por causa das obras de Cristo que coisas sobrenaturais acontecem conosco. É porque Ele se colocou no nosso lugar. É porque Ele se fez doença, agora eu posso ter saúde. É porque Ele se fez maldição, agora eu posso ser uma bênção. É porque Ele se fez opróbrio, que a minha família pode ser próspera. É porque Ele se fez martírio na cruz. Por um momento, então, agora a sua família, a família de Deus, ela é de alguma forma, Ele tem todo o pecado da humanidade sobre Ele. É porque Ele se dispôs a ter o pecado sobre Ele, que eu posso ter comunhão com a minha família. É porque Ele foi traído, que eu posso receber da graça e do favor de Deus. Essa é a verdade do Evangelho. Não é por alguma coisa que você faz, não é por alguma coisa que você pratica, não é por alguma coisa que você fez. E aí Paulo está dizendo, renuncie à sua justiça, inclusive o que de bom você faz, inclusive o que de brilhante você faz. Por quê? Porque todo aquele que se relaciona com Deus com base na sua própria justiça está debaixo de maldição. Eu só consigo crer que já recebi quando eu creio que já está pago. Aqui a Bíblia está dizendo, crede que já recebestes. Como é que eu creio que já recebi? Lá no site, por que eu creio que eu já recebi? Porque já está pago. Se não tivesse pago, eu não posso ter convicção. Sabe quem são os cristãos que creem que já receberam tudo que eles pedem? Só aqueles que confiam na graça de Deus. Eles creem que já receberam, porque eles têm a clareza, já está pago. Se está pago, eu vou receber. Se está pago, eu vou receber. Pastor, por que eu creio que eu vou ficar sarado? Não é porque eu vou fazer uma campanha para ficar sarado. Não tenho nada contra a campanha, até é bom que você faça. Porque eu creio que meu casamento vai ser uma bênção. Porque é o seguinte, eu creio que já recebi, porque já está pago. Cristo já se fez maldição lá na cruz. Cristo já se fez opróbrio. É por isso que eu posso receber. Por que eu posso ter relacionamentos abundantes? Porque já está pago. Sabe qual que é a realidade sobre receber? É você ter a clareza. Na cruz, Cristo já pagou tudo no meu lugar. Agora é interessante isso. Você só vai crer que você já recebeu quando você tem clareza de que está pago. Mas sabe qual é o problema da maioria dos cristãos? Eles não têm clareza de que já está pago. Eles não têm a revelação de que já foi feito. E aí eles estão buscando o tempo inteiro na sua própria justiça, fazer alguma coisa para compensar Deus, para ver se Deus faz alguma coisa por eles. Eu te digo, quanto mais você tem a revelação que está pago, mais constrangido você é. Mas você imagina esse Barrabás agora, dizendo, não é possível, já está pago, eu estava condenado, está aqui o ofício, olha tudo que eu fiz. Esse Barrabás muito provavelmente era do partido dos Zelotes, ele era um terrorista daquela época, eu não sei que tipo de martírio ele tinha feito para estar preso. Esse cara não era flor que se cheire, ele deve ter parado e falado, eu matei gente, eu fiz ataque terrorista. Como é que está pago? Alguém disse para ele, Barrabás, um homem subiu no madeiro no seu lugar, e ele disse para você, tetelestai, que você está liberado. Mas você imagina esse camarada dizendo, eu não aceito isso, eu tenho que ser crucificado. É óbvio isso? Não, é tolice. Ele dizendo, não, eu vou ter que ser crucificado, eu tenho que pagar o preço por alguma coisa. Só assim, ele nem me conhecia, veio, me amou, se deu por mim, agora diz que eu estou livre, assim. Sabe qual que é a questão? Tem muitos cristãos que eles não conseguem aceitar a graça de Deus. Mas é muito óbvio aceitar a graça de Deus, porque Barrabás é só um símbolo da minha e da sua vida. Ele já se colocou no nosso lugar. Pastor, como é que eu faço para ter vida abundante? Ele já teve, já levou na cruz uma vida cheia de maldição, para que você tenha uma vida abundante. É assim agora, pastor? É. Mas qual é o problema de muita gente? Ele quer subir na cruz de novo. Ele não aceita que seja assim, então somente pela graça, sim, pastor. Mas é interessante, o papel de Barrabás diante de Deus agora, não era voltar para a cruz, mas era viver uma vida abundante. O que provava que esse homem recebeu da graça? Era subir na cruz de novo, meus irmãos? Subir na cruz ia demonstrar que ele tinha recebido a graça? Não. O que provava que ele tinha recebido a graça é ele agora viver uma vida abundante, para que alguém olhasse para ele e ele falasse, olha, é o seguinte, sabe essa vida que eu estou levando agora? Minha vida é abundante. E aí diz então que ele virou um pregador do evangelho, para dizer, olha, é o seguinte, eu não preciso fazer, porque ele já fez o meu lugar. Essa é a mensagem que ele podia anunciar. Olha, eu não preciso mais morrer, porque ele morreu no meu lugar. Eu não preciso mais ter maldição, porque ele se fez maldito no meu lugar. Eu não preciso agora estar distante da minha família, porque ele se fez pobre no meu lugar. Sabe qual é a questão? A mensagem do evangelho da graça se manifesta em nós, e nós seremos crentes que amam muito mais ao Senhor,
porque nós podemos sair por aí anunciando: eu não preciso subir na cruz de novo, eu não preciso caminhar na minha justiça, eu não preciso fazer pelo meu esforço próprio, Ele já levou tudo sobre Ele, mas agora eu tenho uma vida abundante, eu tenho uma vida cheia de graça, eu não preciso fazer de novo, porque Ele já fez o meu lugar, e Ele me deu tudo pela sua eterna graça. Essa é a vida abundante. E nessa vida abundante é interessante, porque lá em Êxodo capítulo 12, verso 13, Êxodo capítulo 12, verso 13, a Bíblia está falando sobre a Páscoa, e aí a Bíblia diz que Deus manda um checkmate para o Egito. Os irmãos lembram o que aconteceu no final? Deus disse: eu vou matar todos os primogênitos, todo primogênito dos egípcios vai morrer, mas é o seguinte, todo primogênito na verdade vai morrer, eu vou derramar juízo em toda a terra do Egito. E o povo estava em Gozém, era uma parte ali da terra do Egito, e Deus disse: aonde o anjo da morte passar, ele vai matar o primogênito. Mas Deus falou algo: tem uma diferença, se tiver o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, o anjo vai passar e não vai matar. E aí, lá no capítulo 12, verso 13, olha o que Deus diz: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que tiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá em vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. É isso que Deus está falando ali. Olha, é o seguinte, eu vou estabelecer juízo, mas onde tiver sangue do cordeiro, não vai ter juízo. Qual que é a marca que livra do juízo então, meus irmãos? O sangue. Mas eu acho interessante, porque o sangue estava no umbral da porta, não estava sobre necessariamente, era no umbral. O que Deus disse que ia avaliar? Se o sangue estiver no umbral da porta. Mas tinha um ritual para matar o cordeiro. O cordeiro tinha que ser perfeito. O cordeiro tinha que ser testado, checado. Ele tinha que ser achado perfeito. Existia todas as especificações, e quando nós falamos da Páscoa, que é a nossa ceia, tinha todas as especificações, mas é o seguinte, o que era avaliado por Deus, não era quem estava dentro da casa, é o sangue do cordeiro que estava no umbral. Sabe o que acontece em relação à justiça de Cristo? Cristo não fica olhando e avaliando você. Eu sei que você acha que Ele fica olhando e avaliando você. Eu sei que você acha que Deus fica procurando pecado na sua vida. Eu sei que você acha que Ele fica olhando para a sua vida e fala: eu sei, estou sabendo o que você fez. Eu sei que inclusive quando você se sente acusado, você tem certeza que é Deus. Tem ou não tem? Mas pastor, é Deus me trazendo pecado. Eu já orei com diversos irmãos. Você vai orar com o irmão, é 10 minutos, ele se pedindo perdão até pelo que ele nem sabe. E os irmãos até oram piedosamente: Senhor, me perdoa inclusive de pecados inconscientes. Aqui, não quer dizer que você não deva se arrepender não, mas o fato é o seguinte, esse arrependimento que fica olhando para a minha vida, como se Deus estivesse olhando para mim. É interessante, tem muitos cristãos que concluem que Deus vai matar, vai capotar o ônibus que ele está. Alguma coisa vai acontecer porque ele é o Jonas. Aonde ele chegar, alguma coisa vai acontecer. Sabe por quê? Ele ainda não teve clareza que Deus não está olhando para você, Deus está olhando para o sangue que está sobre você. Deus não está avaliando a sua vida, Ele está avaliando o sangue que te cobre. E agora você pode olhar para esse sangue. É isso que a Bíblia diz que Deus estava falando para o povo. A crença não deve estar baseada em você, em receber algo por causa de você, mas por causa de Cristo. Deus se relaciona aqui na graça com o povo dizendo: olha, aonde tiver o sangue, a minha justiça está lá. Mas sabe qual é o problema? Eu tenho certeza que muita gente dentro de casa falava: não é possível isso. O marido olhava para a esposa e ficava morrendo de medo, falava: amor, eu preciso te falar umas coisas. Que é o seguinte, esse anjo vai passar e não é possível que só esse sangue na porta vai resolver. Não é possível que ele não vai entrar aqui e ver o miserável que eu sou. Com certeza devia ter rabino naquela época lá no meio do povo dizendo: ó, é o seguinte, amanhã um anjo vai passar, e vê lá, hein, será que esse sangue é o suficiente? Será que vocês não precisam de fazer alguma coisa não? Será que não precisa mudar alguma coisa da sua vida? Olha, avalia, senta com a sua família, começa a relembrar, será que o sangue só é suficiente? O que você ouve muitos pregadores falando hoje? Será que esse sangue de Jesus é o suficiente? Será que quando ele chegar no umbral da porta, ele não vai querer entrar para avaliar a sua vida? Será que você vai receber alguma coisa só porque tem sangue no umbral? Mas quero te falar, sabe o que aconteceu? A hora que o anjo passou, onde tinha sangue no umbral,
tinha a marca do Cordeiro. E onde tinha a marca do Cordeiro, estava justificado. Não tinha nada a ver com quem estava lá dentro. Tinha tudo a ver com o Cordeiro que tinha sido entregue. Sabe o que eu quero te dizer? Jesus é o Cordeiro. Jesus foi analisado 3 vezes. Jesus foi analisado pelos judeus. Jesus foi analisado, quando nós vemos a análise de Jesus, os judeus testificaram que ele era perfeito. Os judeus disseram, não temos acusação contra eles. Pilatos, também ele avalia Jesus. Roma avalia Jesus e diz, ele é perfeito. E João Batista, quando vê Jesus, diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro era perfeito. Se o Cordeiro morreu, o sangue dele te dá justiça para você descansar, que você pode receber tudo aquilo que é dele. E com base nisso agora, pastor, o que eu posso receber? Tudo que ele conquistou para você. Não tente voltar para a cruz. Não tente achar que o sangue não é suficiente. E aí qual que é o problema? Eu sei que você acha que negar a obra de Cristo é só para o pecador que está no pecado e no escárnio. Mas Paulo escreve o Novo Testamento inteiro dizendo a mim e a você, todas as vezes que você se relaciona com Deus, com base na sua própria justiça, no seu próprio mérito, você está invalidando o sacrifício da graça de Deus. Você está debaixo de maldição. Você está dizendo que Jesus não precisaria ter morrido. Todas as vezes que você faz, e aí o que acontece? A fé, quando ela é baseada na sua obra, ela é completamente condicional. Toda vez que você não tem fé porque você pecou, você entrou debaixo de maldição. Olha que loucura. Todas as vezes que por algum motivo você acha que você não merece, no sentido de se trazer para acusação e condenação, você decaiu da graça. Toda vez que você acha que você merece também, porque é um sintoma. Quem não vive baseado na justiça de Cristo tem picos de merecimento e picos de acusação. Você fala, agora eu estou merecendo. Isso é justiça própria. Sabe qual que é a questão? Nós devemos viver descansados na obra de Cristo. O sangue do Cordeiro é mais que suficiente. Nós devemos viver como Barrabás viveu. Se ele foi no meu lugar, eu não preciso pagar essa dívida. Se ele fez no meu lugar, eu não preciso pagar essa dívida. Só vai poder crer que já recebeu quem crê que já está pago. Eu te falo, você tem consciência disso? Quantas vezes na minha vida eu olhei para a coisa e falei, não, isso aqui eu tenho que pagar. Essa situação vai ter que continuar, porque eu vou ter que pagar isso. De alguma forma eu vou ter que pagar. Quantas pessoas vivem acusadas por achar que tem que pagar? Pastor, eu não fui a mãe que deveria, eu não fui o filho que deveria, eu não fiz como deveria, agora eu vou ter que pagar. Mas eu quero te dar uma notícia, você tinha que pagar, até que a cruz chegou na sua história. Quando a cruz chegou na sua história, ela pegou tudo que você tinha que pagar, e deu para você tudo que Deus possuía, tudo que havia em Cristo agora foi liberado para você. E agora nós descansamos nisso. Por que eu creio que eu já recebi? Porque eu creio, o boleto já está pago, a dívida já está consolidada. Agora, eu posso descansar nisso. Lá em 1 Pedro 18, capítulo 1, versos 18 e 19. 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19. Olha o que a Bíblia diz. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste os vossos pais. O que a Bíblia está dizendo? Não foi com prata ou ouro que você foi resgatado, não foi com dinheiro que Cristo te resgatou, mas com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que você foi resgatado pelo sangue, que Ele assumiu a sua dívida para te dar a vida dele. Que Ele assumiu o seu opróbrio para te dar a paz dele. Que Ele assumiu. Agora, como é que eu recebo? É tão somente descansando, que Ele já fez tudo no meu lugar. Eu oro e eu estou descansado. Eu oro crendo que eu já recebi, porque eu falo, Ele se fez maldição no meu lugar, conforme Isaías 53. Ele se fez opróbrio no meu lugar. E aí o diabo vai querer falar, mas olha para a sua vida. Não interessa a minha vida, eu sou como Barrabás. Eu pratiquei o crime, eu deveria receber a punição, mas ele foi punido no meu lugar. Agora eu tenho uma palavra. Qual que é a palavra que está sobre a sua vida? Está consumado, tetelestai. Você está liberado para viver uma vida abundante, porque alguém já foi incriminado no seu lugar. A crença de receber algo precisa estar em Cristo. Quando nós falamos isso,
todo aquele que se relacionou com Jesus, e eu já concluo aqui, todo aquele que se relacionou com Jesus na justiça própria, não pôde receber coisa alguma. Todo aquele que se relaciona com Jesus com base na sua própria justiça. O que é com base na sua própria justiça? No seu próprio mérito. A loucura do Evangelho é que o trabalhador não trabalha e recebe salário. É antagônico a tudo que a gente ouve, ao que você está acostumado. É que agora, por meio do mérito de Cristo, Ele já pagou, Ele já fez. Já aconteceu com você, de você precisar fazer um trabalho, fazer alguma coisa, limpar um lugar, chegou lá, alguém já limpou? Como é que você se sente? Eu me sinto feliz. Quando eu precisar de fazer alguma coisa, essa semana nós estivemos no final de semana no Hotel Bourbon, lá em Alphaville, no nosso encontro de pastores, estavam todos os pastores da Vinha Dínamos. Daqui da região, nós somos 43 igrejas, nós estávamos em 30, porque outros são de fora de São Paulo. E eu fiquei responsável por pegar o crachá na gráfica. E minha sexta-feira foi muito cheia. Quando chegou no final, eu fui falar, olha, esqueci de pegar o crachá, vou ter que correr lá para pegar o crachá. Aí alguém disse para mim, já peguei. Uau, que sensação de alívio. Mas sabe qual é o problema de muita gente? É que ele fala, não, agora eu vou na gráfica, eu também vou pegar. Eu vou mandar imprimir outro, porque você pegou para mim, não é justo você pegar para mim. Olha, eu nem fui lá, nem tive o esforço de ir lá. É justamente isso. Essa é a graça de Deus. Ele já pagou todo o preço no seu lugar. Agora você não precisa de pagar mais. Agora o que nós vivemos? Nós vivemos uma vida descansada nisso. Quando nós olhamos para a Bíblia, eu quero te falar de 2 exemplos bem rapidinho, de pessoas que não receberam porque viviam na sua justiça própria. Eu sei que você acha que o pecado é algo terrível, que alguém não recebe de Deus por causa do pecado. Eu também acho que o pecado é terrível, mas o pecado nunca invalidou ninguém receber nada de Deus. Aliás, quando você olha para a Bíblia, Deus só abençoou pecadores. Ele elogiou a fé de 2 pessoas que não eram judeus, portanto não guardavam a lei. A mulher Ciro Fenícia, o que ele disse para ela? Olha que fé que essa mulher tem, porque eu chamo ela de cadela. Eu digo, nos dias de hoje, ia fazer um agrupamento feminista para cima de Jesus. Jesus chamou ela de cadela, eu não vou tirar o pão dos cachorros, eu não vou tirar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Sabe o que a mulher respondeu? Jesus, os cachorros comem até das migalhas que caem da mesa. Uau! Jesus olhou para aquela mulher e falou, sua filha vai ser liberta. Olha que fé. Um centurião romano chega para Jesus. Essa mulher era Ciro-fenícia, grega. Um centurião romano chega para Jesus. O que ele fala? Mestre, eu sou homem sujeito a autoridades. O meu servo está enfermo. Eu nem trouxe ele aqui. Eu não sou digno que você vá na minha casa. Mas libera uma palavra que saia daqui. Ele vai ser curado lá. Esse camarada não guardava os preceitos da lei. Ele comia comida que no Velho Testamento estava dizendo que é contaminada. Ele tinha práticas de vida. Mas sabe por que ele chega diante de Jesus? Porque ele não estava olhando para a bondade dele. Aquela mulher, sabe por que os judeus, eles não aceitaram Jesus e muitos não receberam milagres? Porque eles sempre ficavam se avaliando para receber o milagre. Eu nem vou pedir, eu não mereço. Eu nem vou pedir. E os fariseus eram outro time. Eu nem vou pedir porque eu mereço demais. Eu jejuo, eu faço tudo corretamente. Mas Jesus olha para aquele homem, um centurião romano, e diz, eu nunca vi uma fé como essa. Sabe por quê? Porque a fé dele não estava baseada nele um tempo nenhum. A fé dele estava baseada. Jesus, eu ouvi falar que o Senhor é bom. E que o Senhor pode curar de longe. Então, não interessa o que eu faço. Não interessa se eu guardo a lei ou não. Eu estou descansado na sua justiça. E na sua justiça eu creio. Se o Senhor liberar uma palavra daí, lá em casa o meu servo vai ser curado. Será que nessa noite você pode descansar na justiça de Jesus? De não olhar para você, de não olhar para o seu mérito. Talvez você está aqui e fale, eu sou bom demais. E aí, o primeiro exemplo da Bíblia de quem não recebeu nada. Jesus não praticou nenhum milagre para fariseu. E eu te falo, se existisse fariseus nos nossos dias, sabe quem eles seriam? Nós. Você olha para o seu vizinho e fala, eu posso ser mais abençoado por Deus, porque olha como eu sou brilhante. Eu lidero, eu vou na igreja, olha tanta coisa que eu faço, eu sou um cristão, eu sou piedoso. Interessante, lá em Lucas 18, 10 ao 14, a Bíblia diz, 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. Um, então era fariseu, guardava a lei,
praticante da lei, e o outro era publicano, pecador. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Uau, 10, obrigado. Está na mesma versão que eu agora, né? Ó Deus, graças te dou, porque não sou como esses demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto possuem. O publicano, porém, esse era o fariseu. Deus, obrigado, não sou como esse homem. Eu dou dízimo, eu sou piedoso, eu faço tudo certinho. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos, a Jesus dizendo, que esse quem? O pecador, desceu justificado para sua casa, e não aquele, o fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Sabe, agora o publicano bateu no peito dizendo que era pecador. Hoje você não bate no peito dizendo que é pecador, você bate no peito dizendo: eu sou justo. Mas você não está confiado na sua justiça. A Bíblia está dizendo aqui que o pecador pôde receber, porque ele tinha clareza de que ele não merecia. Aqui ele ainda não tinha se convertido, ele vai ter uma experiência com Jesus, e de pecador ele vai virar justo. Mas quero te falar que essa condição não muda. Todas as vezes que nós vamos diante de Deus, você precisa de entender, não tem mérito nenhum em você. Não, mas agora eu sou pastor, não interessa. Eu estou confiado no mérito de Cristo. Eu prefiro o mérito de Cristo que o meu mérito de pastor. Não, mas agora eu sou líder. Não interessa. Eu prefiro o mérito de Cristo que o mérito de eu enquanto líder. Não, mas eu me converti, eu sou um pai de família, eu sou um pai de família que sigo os preceitos da palavra de Deus. Não interessa, eu estou confiado mais no mérito de Cristo do que na minha própria justiça e naquilo que eu tenho praticado. É isso que Jesus está falando. A palavra de Deus condena o pecado, mas nós precisamos de admitir algo: o pecado não foi impedimento para que ninguém recebesse milagre de Jesus. Sabe qual é a questão? A justiça própria é o único impedimento para que alguém receba milagre de Jesus. Qual que é o maior nível de justiça própria? Quando alguém diz: eu não preciso de Jesus. Quando um pecador é exposto à palavra de Deus, ele diz: eu não preciso. Esse é o maior de todos os pecados, porque ele está dizendo: eu não preciso. É grave isso, é ou não é, irmãos? Sim ou não? Quando você prega para alguém, ele entende. Esses dias foram fazer uma visita a um hospital, uma pessoa em fase terminal, e alguém estava me dizendo, pregou Jesus, a pessoa entendeu, ela falou: entendi tudo que você falou, mas eu não preciso. A pessoa em fase terminal: entendi, você falou, Jesus, Salvador, mas não acredito nisso e não quero. O que é isso? Justiça própria. Eu, pela minha própria justiça, eu posso fazer mais do que Jesus fez. Mas quando você prega para alguém, essa semana, eu estou andando muito de Uber, essa semana eu fui numa conferência na sexta-feira, e eu vim para casa de Uber, e vim pregando para o camarada, entrei no carro, ele foi tão aberto, vim pregando para ele, e no final, eu fiquei meio embaraçado para fazer o apelo, mas eu falei: eu não posso deixar. Eu perguntei para ele: você quer aceitar Jesus? Bem na hora teve outra chamada do Uber, e aí eles ficam mais inquietos, né, porque preocupados, mas eu percebi que ele nem ligou, ele falou: quero. E eu preguei Jesus para ele, ele aceitou Jesus, confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. Você pode dizer aleluia? Ele confessou Jesus. Depois eu fiz até um Instagram, e aí ele mandou, eu não ia marcar ele, não teria liberdade de marcá-lo. Falou: eu ganhei o fulano para Jesus, que eu adicionei ele no Instagram para ter um contato. Ele me mandou um inbox: pastor, me marca aí, fui eu que aceitei Jesus. Eu marquei ele. Mas sabe o que é interessante? Quando ele diz: eu preciso de Jesus, ele está falando: eu sei que eu não posso me salvar. Aquela outra pessoa que está dizendo: não preciso de Jesus, ela está falando: eu posso fazer, a minha obra é superior à obra de Cristo. Mas na vida cristã isso continua a acontecer. Quando você vai diante de Deus clamar por algo, e você diz: eu mesmo posso trabalhar para que isso aconteça, eu mesmo sou tão bom que eu posso multiplicar uma célula, eu mesmo sou tão bom que eu posso conduzir a minha família, eu mesmo sou tão bom que eu posso crescer de cargo no meu emprego, eu não preciso de Jesus, eu mesmo sou tão bom que eu posso fazer coisas sem Jesus. Sabe o que você está dizendo? É o mesmo nível de arrogância. O que Jesus está dizendo? Olha, esse desceu de lá, mas ele não alcançou justiça. Mas todas as vezes você vai diante de Jesus dizendo: Jesus, eu sou um bom cristão, mas a minha justiça não está naquilo que eu faço, a minha justiça está naquilo que o Senhor fez por mim. É descansar nessa justiça. O fariseu, então, ele não foi justificado. Certamente, quando nós olhamos para isso, as pessoas que receberam os milagres de Deus não eram fiéis e obedientes à lei. Claro que não. Você acha que essas pessoas que nós olhamos os evangelhos, a mulher do fluxo de sangue, esse centurião, quando nós olhamos esses milagres, você acha que eles tinham problemas conjugais, problemas com ressentimento,
desejo de vingança, cobiça, luta, tentação sexual. Certamente eles tinham alguns desses problemas, mas isso não impediu eles de receberem esses milagres. O Senhor não exortou nenhum deles a mudar de vida antes de receber. Também o Senhor nunca recusou a fazer uma cura com o argumento de que a pessoa merecia aquela doença. Quer te falar, você não merece nenhuma desgraça que está na sua vida. Você não vai ver Jesus exortando ninguém, falando, não, você merece. Tanto crente acostuma a merecer algo que não é dele. Você não vai ver Jesus falando para aquela mulher de fluxo de sangue, mas olha a sua vida. Você largou do seu marido. Nem sei se é essa história, estou aqui viajando um pouco. Você largou do seu marido. Olha o problema que você gerou na sua casa, você abandonou suas filhas. Você merece. Interessante, esses dias eu ouvi alguém que estava com câncer de pulmão, e ela foi pedir oração. Ela disse, mas sabe, eu acho que eu mereço, eu fumei 30 anos. Porque eu fumei 30 anos, eu acho que eu mereço. Ela está no quê? Na justiça própria. Não, você não merece isso. Não interessa que você tenha fumado 30 anos. Cristo levou todo o pobre sobre ele. Você pode receber cura. Mas tem um outro lado também. Esse é da condenação. É de quem nunca fumou na vida. Se ele pega câncer, como que ele vai diante de Deus? Eu nunca coloquei um cigarro na boca. Eu sempre fui alguém tão certo. Eu sempre fiz tão certinho. Agora eu preciso de receber o milagre. Esse também não recebe. Sabe por quê? Porque está na justiça própria. Sabe qual é o caminho? É quando nós estamos na justiça de Cristo. Olha, não tem mérito nenhum em mim. Não há valor e não há nada em mim. Mas agora eu fui feito justo através de Cristo. O sangue está sobre mim. E se o sangue está sobre mim, eu posso desfrutar de toda a justiça que vem de Cristo. E um segundo e último exemplo. O irmão do filho pródigo. Também estava na justiça própria. Quando confiamos na nossa justiça própria, nós nos separamos da graça de Deus. A Bíblia diz que havia um pai que tinha 2 filhos, e aqui, para nós encerrarmos, só para te contextualizar, e o filho mais novo falou, pai, me dá a herança que o Senhor tem para mim, e eu vou embora. Ele vai embora, gasta toda a herança, acaba com tudo o filho mais novo. Aonde ficou o filho mais velho? Em casa, trabalhando para o pai, edificando a casa, dando duro, acordando cedo. Mas é interessante, quando o filho mais novo volta, o que o pai fala? O filho mais novo chega e fala, eu não sou merecedor, eu não mereço, eu acabei com todo o dinheiro, eu gastei tudo, eu envergonhei o seu nome. O que o pai fala? Pega um anel, coloca no dedo dele, põe uma sandália nos pés dele. Escravo andava descalço, mas filhos tinham sandália nos pés e tinham um anel no dedo. Faz agora uma roupa nova para ele, coloca nele. E o filho mais velho, como é que ele fica? Interessante a reação do filho mais velho. O filho mais velho fala, eu fiquei aqui servindo todo esse tempo. Eu fiquei aqui acordando de manhã, eu não gastei nada, e você faz uma festa para esse? É interessante que o filho mais velho não recebe. Sabe por quê? Porque ele estava baseado na sua justiça. Todas as vezes que nós estamos baseados na nossa justiça, nós nos separamos da graça. Só pode desfrutar da graça aquele que reconhece que não tem merecimento nenhum. Aquele que reconhece que não possui merecimento, também não cobra a justiça e perfeição dos outros. Uma vez que ele foi generosamente perdoado, ele está pronto a perdoar. Se nós estamos na graça, não há lugar para amargura. Quando nós olhamos esse irmão mais velho do filho pródigo, ele é um exemplo de como a amargura vem sobre aquele que é cheio de justiça própria. O filho mais velho estava tão longe de casa quanto o irmão mais novo. O irmão mais novo estava gastando tudo, porque ele estava na sua justiça. Mas o filho mais velho estava dentro de casa, também na sua própria justiça. Ele enxergava a si mesmo como um servo do seu pai e se julgava merecedor das bênçãos. Ele diz para o pai, eu nunca desobedeci às suas ordens, cheio de justiça própria. Mas o filho mais velho também devia dizer, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Tanto quanto meu irmão está lá, eu não sou digno de ser chamado seu filho. É justificado todo aquele que sabe, eu não sou digno de ser chamado seu filho, mas eu fui feito merecedor por meio da sua obra no meu lugar. Isso era quase impensável. Essa é a maneira como surge a justiça própria. É quando nós tentamos conquistar o amor do Pai. O que o filho mais novo está dizendo? Tudo que você tenta conquistar pelo seu mérito, se transforma em justiça própria. O filho mais velho estava dizendo, pai, eu fiquei aqui esses anos, tentando conquistar o seu amor. Você não me deu nada disso. Mas sabe qual era a questão? É porque ele estava tentando conquistar o amor do Pai. E o Pai estava dizendo, o amor flui. Esse amor é de graça, é de um favor imerecido. Queria que a banda subisse aqui. Sabe, o Watchman Nee diz que
os irmãos da banda podem subir. O Watmani diz que tinham 2 vizinhos, e esse vizinho estava evangelizando o outro, e dizia para ele, e esse outro vizinho, ele seguia uma religião, e ele era roxo naquela religião, e ele dizia, não é possível que é assim, que a gente recebe assim de graça as coisas, não é possível que só pela obra de Cristo a gente a recebeu, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu quero que você entenda, isso não é só no tocante à salvação, você não foi só salvo pela graça, tudo que acontece na sua vida é um fruto da graça. Talvez você olhe e fale, pastor, mas que tipo de crente nós vamos ser então, se eu descobrir que tudo foi feito por amor? Olha aqui para mim, você acha que minha mulher, ela vai viver uma vida melhor, vai me amar mais, se eu chegar em casa e falar, anota aí, primeiro mandamento, vai fazer comida para mim. Segundo mandamento, vai cuidar da minha filha. Terceiro mandamento, vai me acompanhar nos lugares que eu estou. Quarto mandamento, à noite ainda 3 vezes por semana, quando eu for para o quarto, vai ter que ter alguma coisa. Não podia ser um mandamento? Podia. Coloca aí 5º mandamento, e aí eu vou colocando os mandamentos para ela. Eu te falo, qual que é o prazer da minha mulher em seguir esses mandamentos? Como é que ela vai 3 vezes por semana para o quarto? Como é que ela vai fazer comida todo dia? Ela vai estar feliz? Ela é obrigada a fazer. Mas quando a minha mulher descobre o meu amor por ela, e ela chega numa conclusão, meu marido me ama demais, eu sou muito amada, esse homem me ama de uma maneira, não tem ninguém que me ama como ele. Quando eu estou perto dele, eu me sinto tão constrangida, eu me sinto tão amada, os olhos dele, a maneira que ele me olha. Ontem nós fomos no casamento, minha esposa estava tão linda, meu Deus, ela está hoje também, pena que ela não está aqui agora para ganhar uns pontos, né, Wanda? Ela estava tão linda, deixa eu te falar, é melhor a minha esposa me seguir por um mandamento, e é o seguinte, se você não fizer nada disso, você vai ter problema. Se você não fizer nada disso, você vai ser corrigida. Lá na Arábia ainda é assim para as irmãs. Louve a Deus, você está no Brasil. Eu fui num país que o homem, quando ele quer ter relação sexual com a mulher, muitos países lá são assim. Ele usa uma túnica. Se ele coloca do lado direito quando chega em casa, é que ele quer ter algo com a mulher. Como é que é a vida de alguém assim? Mas eu te falo, e quando ela descobre que ela é amada? Meu marido me ama demais. Ele me olha como ninguém me olha. Eu me sinto tão bem do lado dele, eu me sinto tão completa do lado dele. Essa mulher vai praticar muito mais que os 6 mandamentos que eu vou dar para ela. Eu vou falar para ela, tem que cozinhar. Ela não vai cozinhar qualquer comida. Ela vai falar, meu marido, eu vou fazer uma comida nova para ele. Eu vou fazer algo melhor. Ela não vai só cuidar da minha filha. Ela vai fazer algo muito melhor. Sabe qual que é a questão? É que nós achamos que a lei tem poder de produzir crentes de verdade. A lei não pode produzir cristãos de verdade. Somente a graça de Deus. É quando você é livre de toda a lei. É quando toda a lei sai e você descobre, eu não tenho outro lugar para ir. Eu não tenho outra opção senão servi-lo. Mas servi-lo porque eu sou obrigado? Não. Você imagina que esse marido, ele está falando assim para essa esposa, para essa mulher, pode ir embora. Ele abre a porta de casa e diz, olha, você não é obrigado a me servir, você não é obrigado a me seguir. Sabe o que eu acho lindo em Jesus? É que Ele te salvou, mas Ele não te obriga a servir Ele. Ele te fala, pode ficar à vontade. Mas sabe o que eu acho? Que todo aquele que foi salvo de verdade, ele abre a porta de casa e fala, como é que eu vou embora? Para onde eu vou? O que Jesus fez com os discípulos? Os discípulos tinham conhecido a graça, eles viram o escândalo da vida de Jesus. Jesus fala para eles em determinado momento, é o seguinte, está todo mundo indo embora, todo mundo me abandonou. Faz o seguinte, vou embora vocês também. O que Pedro fala para Jesus? Mestre, nós não estamos aqui por uma opção. Nós não estamos aqui por uma obrigação. Nós não estamos aqui porque o Senhor mandou a gente ficar aqui. Nós não estamos aqui pela comida que nós recebemos, pelo pão como a multidão. É o seguinte, mestre, não manda a gente embora não, porque não tem para onde ir. Não tem outro lugar para ir. Sabe quando você descobre a obra de Cristo? Você descobre o seguinte, alguém fez o seu lugar. Você vai diante dele crendo, já recebi.
Você olha para tudo na sua vida, você está descansado no amor dele. Se ele morreu na cruz para levar todo o seu pobre, sabe quando é que o seu cristianismo vai ser um cristianismo mais poderoso? É quando você descansar nesse nível de amor. É quando você estiver descansado. Eu não sei o que você tem hoje, eu não sei quais são os seus problemas, eu não sei o que você precisa de crer para receber, mas eu quero te falar algo: independentemente de quem você é, eu sei o que ele fez no seu lugar, e a justiça dele é suficiente para te absolver e para te dizer: eu levei, para que você não precise ter isso sobre a sua vida. Será que você consegue descansar nesse amor nessa noite? Será que você consegue tirar os olhos de você e olhar para esse amor? Tirar os olhos de quem você é e olhar para quem ele é. Quanto mais você olha para quem ele é, mais confiado no amor você está. Sabe o que eu quero te dizer? Não escute pregações que te mostrem o boleto da sua dívida. Não escute pregações que mostrem o quanto você está devendo para Deus. Não escute pregações que mostrem o quanto agora você é falho e o que você precisa de fazer. Não, a obra já foi feita. Você precisa se encher da fé em Cristo. Você precisa de ouvir que o boleto já está pago, que você pode receber, porque o boleto está pago. Talvez alguém diga para você: mas você está pedindo coisas grandes demais. Aí você pode dizer: mas o pagamento é infinitamente maior. Sabe o que eu descobri? É que o cheque de Cristo é um cheque em branco. E não tem nada que seja mais caro que o sacrifício de Jesus. É por isso que você pode desfrutar de coisas muito maiores do que você imagina. Por isso que a Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Ele preparou para nós. Sabe por quê? O pagamento da cruz cobriu todos os pecados, cobriu toda a justiça, cobriu todas as obras de todos os homens, de todas as eras juntos. Não há nada que você possa pedir para Deus que seja maior do que o sacrifício da cruz, e que a cruz não possa pagar. Não há nada que alguém tenha feito que a cruz não possa pagar. Não há nada. Será que você pode erguer suas mãos e descansar nesse sacrifício, e descansar nessa obra, e dizer para Ele: eu lanço mão da minha justiça, e eu olho para a tua justiça. Nessa noite eu me aproprio da tua graça.